pragmático, mais eficiente e eficaz do que a informatização na condução do processo. Nós falamos aqui há pouco que 80% do tempo no processo se perde fora do papel. Nós temos que incentivar a informatização, criar regras de preclusão bastante rígidas, eu diria até absolutas, como funciona a justiça eleitoral. Muitas vezes até há alguns abusos na justiça eleitoral. Por quê? Porque tudo se decide muito rapidamente. A intimação é por fax ou por e-mail. Se você não viu, você perde o prazo. Ah, mas eu vou reclamar, não dá. Quer dizer, no varejo, isso pode provocar um desconforto episódico aqui ou ali. Mas, de maneira geral, o que se tem? Uma justiça eleitoral que acaba sendo extremamente ágil, dá uma resposta rápida e se torna eficiente. Engraçado que com os mesmos operadores, doutor. Com os mesmos operadores. Então nós temos que trazer isso, esta sistemática, e com uma seguinte visão. Nós temos que parar com esta, eu diria, absoluta paranoia em buscar a justiça perfeita e absoluta. E, para tanto, vamos demorar 10, 15 anos perseguindo a tal sentença mais justa e vários recursos para não ter risco nenhum de injustiça. Aí é que justamente acaba havendo injustiça, porque acaba se tornando uma não resposta e neste vazio perdura a injustiça. Então, nós temos que estimular rápida comunicação, as partes é que corram atrás e que fiquem preocupadas, atentas, em troca, sob pena de sofrer uma preclusão e a perda do prazo, diminuir até o número de recursos. Eu sei que até o meu parceiro, meu companheiro, Luiz Flávio Borges Durso, somos aí lado a lado, lutamos pela OAB. Ele falou, não, Capês, o problema não é o excesso de recursos, mas acho que para decisões interlocutórias há um excesso de recursos, sim, e nós temos que começar a produzir efeitos imediatos a partir da sentença de primeiro grau. Então, com essa informatização, com a redução do número de recursos contra decisões interlocutórias e com o efeito suspensivo para raríssimas hipóteses após a sentença de primeiro grau, eu acho que se pode ter uma esperança. No fundo, todos vamos nos beneficiar. Perfeito. Deputado, vou colocar um pouco mais de pimenta ainda nessa área. Queria saber o que o senhor sabe, o que o senhor pensa de temas absolutamente polêmicos ainda, como a videoconferência e instrumentos de monitoramento de presos, aquelas chamadas tornozeleiras eletrônicas. Bom, primeiro a videoconferência. O ideal seria que o judiciário marcasse uma série de interrogatórios por parte de réus presos dentro do próprio estabelecimento carcerário. O juiz se deslocaria ali, faria a sequência, claro, num local seguro, afastado, e faria ali os interrogatórios todos. Na impossibilidade disso acontecer, hoje é absolutamente impensável que se desloque criminosos perigosíssimos a um custo de 30, 50 mil reais a escolta todos os dias para o fórum e para lá se proceder ao interrogatório. Se nós estamos falando de informatização, nós não podemos ficar na contramão do interrogatório via satélite, online, seja lá como for feito o interrogatório à distância. Hoje eu compareci a uma sala de audiências na Barra Funda e presenciei um interrogatório. Não só o interrogatório, como o acompanhamento da audiência em que vai se produzir a oitiva de uma testemunha de defesa ou de acusação. Nós não podemos abrir mão desse instrumento. Tem que se buscar a forma mais eficaz de que haja um contato, ainda que através de uma tela, mas que o juiz tenha esse contato vendo o acusado, que os juízes sejam treinados a lidar com esse novo tipo de relação. E, no fundo, o prejuízo que seria a falta do contato pessoal, que seria esse feeling que o juiz tem, é um pouco, a meu ver, um argumento que não encontra força na medida em que não vigora entre nós o princípio da identidade física do juiz. O juiz que interroga não é o mesmo que julga na área criminal. De maneira que, muitas vezes, o juiz está interrogando, não é ele quem vai dar a sentença. Ou então ele interrogou, mas o volume de processo já nem lembra mais daquele contato pessoal. Ele vai, na verdade, ter o contato escrito com o que ali se encontra. Nós temos que nos adaptar e não podemos colocar um freio nisso. E quanto à corrente eletrônica, tornozeleira eletrônica, também me parece uma coisa óbvia.
que o Estado monitore um preso que saiu e normalmente não volta, o que ele vai fazer, é melhor do que mantê-lo preso, continuar mantendo preso quando ele tem direito a um benefício. Porque são avanços tecnológicos que vão provocar uma resistência inicial, mas, a meu ver, naquela visão não corporativa, de fora, como cidadão, não há como estarmos. Eu apoio, eu diria que eu apoio fortemente. Deputado, para encerrar, pegar alguns números aqui do trabalho do senhor que o senhor nos forneceu e são absolutamente impressionantes. Ao longo desses meses de trabalho, né, o senhor fez 33 projetos de lei, 43 indicações, 3 moções, propostas de emenda à Constituição foram 6, requerimentos 22, projetos de resolução 5, o senhor atua em 3 frentes parlamentares e em 3 comissões. Queria que o senhor extraísse desse volume todo o que o senhor reputa mais importante para passar para o nosso telespectador. Bom, de toda a nossa atuação, é evidente que eu, tendo já um cargo no qual eu sou concursado, vitalício, titular, se eu fui para a política é porque eu realmente queria trabalhar, eu quero produzir, tento contribuir, e nós fizemos já um volume consideravelmente grande, né? Somos presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu destacaria todos os projetos, tem tantos, né? Mas um que foi aprovado, recentemente foi vetado, nós estamos para derrubar o veto, estamos tentando derrubar o veto. Toda vez que houver um acidente com um automóvel, e neste acidente o automóvel sofrer perda total do automóvel, não é mais possível, a lei que nós aprovamos, proíbe o leilão da carcaça. O Detran não pode mais leiloar a carcaça do automóvel que sofreu a perda total. A seguradora é obrigada a esmagar a carcaça e o Detran é obrigado a dar baixa na documentação. Porque proibindo, como a lei proíbe, o leilão da carcaça, nós vamos desestimular que desmanches, muitas vezes, e na maioria das vezes mal intencionados, adquiram esta carcaça, encomendem o roubo ou furto de um veículo com características semelhantes e esquentem na nova carcaça e na carcaça do automóvel acidentado e com a documentação. No relatório da CPI do Congresso Nacional, CPI dos desmanches, foi feita a recomendação: o esmagamento da carcaça e a proibição do leilão é ponto fundamental para a redução de roubos e latrocínios. E nós argumentou-se que a competência seria federal. Não é federal, porque embora o assunto seja de trânsito, ele tem também repercussões na área do consumidor, que é competência estadual. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ainda que a competência principal seja federal, se o tema também resborda em temas estaduais, como meio ambiente, consumidor, o Estado tem competência para legislar. Então, esse é um dos projetos que nós estamos empenhando. Recebemos um dossiê importante, denunciando uma máfia de seguradoras que estamos apurando. Você, por exemplo, tem o seu veículo furtado ou o seu veículo roubado, você vai na seguradora receber o pagamento do prêmio pelo furto ou roubo. E lá você recebe a informação: não vamos te pagar e você é um estelionatário, porque você vendeu esse carro no Paraguai. Eu fui furtado, eu fui roubado. Não, você não foi não, você atravessou a fronteira e vendeu o carro no Paraguai. E apresenta um contrato de compra e venda forjado num cartório no Paraguai. E aí estão lesando várias e várias vítimas. Nós vamos apurar isso também. E é para esse tipo de coisa que a gente se elegeu, né? Para lutar por aquilo que a gente acredita. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Obrigado, foi um prazer muito grande esse bate-papo, que tenho certeza que foi muito esclarecedor. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.